serão abertos para a vossa vida, como eu sei que esta igreja tem sido abençoada por nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Pastor, estou profetizando já então, hein? Rafael. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus por essa oportunidade que prevê o Senhor de estarmos aqui. Eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Som. Glórias a Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 15. Ou leremos somente o versículo de número 15. Enquanto você se localiza no texto, agradeço a Deus por essa oportunidade. Que Deus abençoe os obreiros no seu corpo diretório. Tem facultado a nós a oportunidade de falarmos um pouco da palavra de Deus. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 15, diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Amém? Podeis assentar, em nome do Senhor Jesus. O texto que acabamos de ler e considerar está dentro de um dos capítulos mais lindos da Bíblia, que é o capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. O assunto que eu quero estabelecer aqui nessa noite de ceia é a respeito da bênção da adoção. Falar de adoção é falar de um dos elementos existentes na tratativa da doutrina da salvação. A adoção é um instrumento que foi utilizado para legitimar o nosso estado de filiação entre nós e Deus. Talvez alguém poderia me perguntar, irmão Rafael, o que significa ser salvo? O que significa a obra da salvação? Eu lhe responderia que a palavra salvação, no seu sentido literal, tem um significado vasto, como livrar, guardar, resguardar, remir, proteger, colocar em lugar seguro. Mas do ponto de vista da doutrina sistemática, a salvação nada mais é do que o plano de Deus que resulta em livrar o homem da condenação eterna, do pecado eterno, da morte eterna e o transportar para o reino do Filho do seu amor, conforme Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 13. Quando falamos deste plano salvador de Deus, nós estamos automaticamente fazendo alusão e referência ao Filho de Deus, Jesus Cristo. E nós sabemos que através do recebimento de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e baseado na nossa fé nele, conforme João capítulo 1, versículo 12, nós adquirimos o poder de ser chamado de Filho de Deus. O apóstolo Paulo, por sua vez, ele vai corroborar esse princípio da filiação, explicando à igreja que estava em Roma, que este processo da filiação, que este poder constituinte, através da fé depositada em Cristo, é manifesta através da obra da adoção. E o que é adoção, irmão Rafael? De forma bem simples, de forma bem objetiva, a adoção pode ser definida como um instrumento jurídico que tem a capacidade de, através do devido processo legal, dar a capacidade para constituir um novo laço familiar. Através da adoção, nós temos a constituição por meio da qual um homem pode adquirir o status de pai e se tornar pai de um filho
não considerando a ligação natural, a ligação biológica que se dá através do DNA. Portanto, a adoção é o elemento, é a ferramenta utilizada por Deus para legitimar, para legalizar o nosso estado de filhos diante de Deus. Porque quando lemos Romanos capítulo 8 e o versículo de número 13, o apóstolo Paulo ele vai dizer que nós fomos alcançados não com o espírito da escravidão, mas com o espírito de adoção, pelo meio da qual nós podemos clamar e declarar: Abba, Pai. O filho adotado, ele goza das mesmas prerrogativas e direito do filho legítimo, do filho de sangue, do filho biológico. E falar que a adoção, ela é uma bênção, é uma verdade, porque em primeiro lugar, a adoção, ela possui o caráter extintivo e constitutivo. O que isso significa, irmão Rafael? A adoção, ela tem a capacidade e o poder de extinguir, de anular, de suspender a ligação biológica entre o pai, a mãe e o seu filho. Portanto, suspende o poder familiar e constitui um novo laço, um novo relacionamento. Como aplicar essa verdade? É bem verdade que quando deparamos com o livro de Gênesis, capítulo de número 3, a gente vai perceber que o homem ele vai cair. Portanto, a humanidade cai em Adão, de tal modo que a herança do pecado foi introjetada na alma, no DNA humano. Salomão ele vai entender essa verdade, vai dizer no livro do Eclesiastes capítulo 7, versículo de número 20, que não há homem justo na terra que pode dizer: eu temo a Deus e não peco. O salmista Davi, entendendo a sua condição, o seu estado de pecaminosidade, ele vai orar a oração do Salmo 51 e vai dizer: em pecado eu fui gerado. O apóstolo Paulo vai corroborar essa verdade e vai dizer que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E vai dizer no capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. O que eu estou querendo dizer? Se a adoção ela tem o poder de anular um relacionamento, de anular o poder de família, eu quero dizer nada mais, nada menos que outrora estávamos envolvidos com um laço familiar do pecado, e por herança a condenação, o inferno, o castigo eterno. Jesus vai radicalizar e vai falar com tanta verdade a respeito disso em João capítulo 8, versículo 44, e vai dizer que vós tendes por pai o diabo. Então, se de fato o diabo era pai do homem caído em Adão, eu tenho uma boa notícia: através de Cristo, a igreja eleita, ela é adotada, e agora não estamos mais ligados com a ligadura do pai da mentira, o homicida, desde o princípio. Pois se de um lado a adoção tem a capacidade de extinguir o laço familiar do pai da herança do pecado, por outro lado ela tem a capacidade de, através de Cristo, constituir parentesco, constituir um novo laço de relacionamento com Deus. E agora a herança do pecado, do juízo, da condenação foi quebrada, foi lançada por terra. Então a primeira verdade a respeito da adoção é que através da bênção da adoção nós não temos mais parte com o pai da mentira, mas a nossa parte é de verdade com o pai das luzes, merecedor da honra, da glória, do
louvor e da exaltação. A adoção, ela é uma bênção. Em segundo lugar, porque toda a adoção precisa passar pelo período do planejamento, organização e decisão. Eu posso dizer com propriedade, porque já trabalhei na Defensoria Pública do Estado de São Paulo e tive a oportunidade de confeccionar alguns processos jurídicos de adoção. E é verdade que toda a família que se apresentou à porta da defensoria, antes de chegar lá, em primeiro lugar, houve um planejamento pretérito. Então, se Deus, Ele nos adotou através de Cristo, eu posso afirmar de verdade que este propósito de adoção já estava no planejamento da eternidade, já estava na ata do Papai do Céu, já estava na agenda do Deus amoroso. Veja se não é bíblico a carta do apóstolo Paulo à igreja que está em Éfeso, capítulo de número 1, versículo de número 4 e 5. O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. O apóstolo Paulo, ele está dizendo com essas palavras que a adoção, que a obra da predestinação já estava na ata da eternidade, já estava na agenda de Deus, e que Deus já marcou a audiência para adotar aquele que reconhecesse Cristo como Filho de Deus. A adoção, ela é uma bênção, já estava no planejamento. Veja 1 Pedro do capítulo de número 1, versículo de número 18 a 20, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatados do vosso fútil procedimento dos vossos pais, mas pelo precioso sangue do Cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. A agenda do Pai já estava organizada, e a adoção já estava prevista. Em Gênesis capítulo de número 3, versículo 15 e 16, Moisés, ele vai relatar através da instrumentalidade do Espírito, no momento da sentença: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a tua semente, esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. A obra da salvação organizada desde antes da eternidade, Jesus sendo apresentado pela primeira vez de forma objetiva como aquele que haveria de nascer para esmagar a cabeça da serpente. Em Gênesis capítulo 22, ele é tipificado na pessoa de Isaac, quando Deus coloca Abraão à prova, o cutelo, a madeira, o fogo é preparado. Eles estavam no Moriá. O Isaac vai perguntar: papai, está tudo pronto, tem lenha, tem fogo, o cutelo, mas onde está o cordeiro, papai? Aonde está o cordeiro? Abraão, na instrumentalidade do Espírito, ele vai dizer: fique tranquilo, meu filhinho, porque o Senhor proverá para si o cordeiro. Mas veja, no versículo
Onde está o cordeiro? O Senhor preparará o cordeiro. 1800 anos depois, o cordeiro entra em Galileia, no Jordão de Caná, se apresentando como o Filho de Deus, como aquele que tem o poder para sarar, para perdoar. Não resta dúvida que de fato, de acordo com João capítulo 1 versículo 29, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. A adoção já estava na ata da eternidade. Eu tenho uma palavra profética para nós nessa noite. Nós já estávamos na agenda de Deus, nós já estávamos inseridos no planejamento de Deus. Ele nos adotou, e veja como é lindo a expressão paulina. Ele não nos alcançou, ele não nos entregou com o espírito da escravidão para vivermos dissolutamente como outrora, mas fomos alcançados com o espírito de adoção. Ou seja, agora eu tenho pai, agora eu tenho pai. Uma nova família foi constituído através do amor de Cristo na cruz do Calvário. Aleluia. E para encerrar essa breve palavra, a adoção, ela é uma bênção, porque em terceiro lugar, para realizar a adoção, o adotante precisa provar que tem condições de assumir o filho adotado. É feita uma pesquisa social analógica se a pessoa que pretende adotar tem a capacidade ou não, e só adota se tem capacidade, e só adota se tem condição. Então, se de fato Deus ele nos adotou através de Cristo, a adoção ela é uma benção, porque Deus ele tem condição para fazer essa obra. Veja o Salmo de número 19: os céus proclamam a glória de Deus, e os firmamentos anunciam as obras de suas mãos. Ele tem condição. O Salmo de número 24: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Aleluia, ele tem condição. O Salmo de número 46 vai revelar o poder garantidor de Deus, quando Deus ele é apresentado como socorro bem presente na angústia, aquele que quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, e como papai ele diz para seus filhos: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele tem condição, como pai que cuidou dos seus filhos durante 40 anos no deserto, não deixou faltar pão, não deixou faltar água, não deixou faltar carne, porque na narrativa do Êxodo nós iremos perceber Deus dando maná, Deus dando codorna, Deus fazendo água fluir da rocha. É Deus provando desde a realidade do Antigo Testamento que ele tem condição e capacidade
capacidade de fazer essa obra que seria realizada através de Cristo Jesus. E como a obra é realizada em Cristo Jesus, em João capítulo 6, Ele é a fonte de água da vida, Ele é o pão da vida, Ele é tudo que nós precisamos. A Bíblia demonstra que de fato Ele tem condição e mostra a sua capacidade provedora. Quer prova maior do caráter protetivo, provedor, responsável do Pai que nos adotou? É que Ele não deixa faltar alimento na mesa. E olha que coisa linda, estamos reunidos nessa noite, talvez em um dos cultos mais importantes da vida daquele que ama o Senhor. Memorial estabelecido pela vontade de Deus. Estamos diante da mesa, a mesa está posta, o Pai está sentado na sala do seu trono. Isaías 42 vai dizer que a terra é colocada como estrado dos seus pés. A mesa está preparada. E se a mesa está preparada, significa que estamos provando do cuidado, da proteção e da responsabilidade do Pai que nos adotou. E como Pai de qualidade, Ele preparou essa mesa linda e a abasteceu de suprimento. Eu olho para essa mesa e vejo o caráter amoroso e responsável do Pai que cuida do seu filho. Primeiro, o Pai nunca deixará faltar pão na mesa. Hoje, nessa noite de ceia, eu tenho uma palavra para compartilhar. Tem pão na mesa, tem pão na mesa. O simbolismo da verdadeira comida, representatividade do corpo daquele que padeceu pelos meus e pelos seus pecados. Tem pão na mesa, e o pão, na sua particularidade e na sua composição, tem autonomia e capacidade de gerar, em primeiro lugar, fibra para o corpo. Então nós que estamos aqui e tomaremos posse do corpo no pão do Filho, nós estamos recebendo fibra e fortalecimento que vem do Pai. A segunda verdade a respeito do pão provido na mesa simboliza a fidelidade do Pai. Salmo de número 37, o salmista ele vai dizer: eu fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca vi desamparado justo e nem a sua dependência a mendigar o pão. Sabe por quê? Porque na mesa tem pão, e se tem pão na mesa, estamos provando a provisão, o cuidado. Eu olho para essa mesa, eu vejo o segundo elemento provedor do Pai, a bebida, o vinho, que representa alegria, que representa uma nova vida em Cristo. Dentro deste contexto, a verdadeira bebida revelada, manifesta, vertida através do sangue do Galileu, que foi levantado no madeiro na cruz do Calvário. E com ousadia e intrepidez ele disse: papai, tetelestai, está consumado. E o sangue que verteu na cruz, conforme o autor dos Hebreus fez uma passagem, uma abertura de caminho, porque Hebreus capítulo de número 9, o autor vai dizer: tendo pois ousadia para adentrar no santuário do Deus vivo, pelo novo e vivo caminho que foi aberto através do sangue de Cristo. Você estava na ata, na programação, a alegria que só o Pai pode dar para os seus filhos, o cuidado que só o Pai pode dar para os seus filhos, foi constituído através de Cristo. Portanto, não recebemos o espírito da escravidão, mas o espírito de adoção, pela qual clamamos: Abba, Pai. Abba, Pai.
Sabe o que é mais bonito? E aqui eu encerro. É que essa expressão, Abba Pai, uma expressão aramaica que quer dizer meu papaizinho, meu papai. Então, através da adoção, nós temos intimidade para falar ao Pai: meu papaizinho, meu papaizinho. Sinal de afeto, meu papaizinho. Sinal de amor, meu papaizinho. Tratativa de confiança, de cuidado e de responsabilidade, meu papaizinho. Tratativa e a expressão de alguém que ama o Pai. Eu tenho uma boa notícia para essa igreja: o nosso papai, ele já está em casa e nos dará pão a comer. O nosso papai já está em casa e nos dará bebida a beber. O nosso papai já está em casa e em breve ele inaugurará a sua mansão oficial, conforme João capítulo de número 14, porque se eu sou filho de Deus, eu tenho uma morada preparada, e você também, porque filho tem teto, porque filho tem casa. E Jesus, ele vai ratificar e vai dizer aos seus discípulos: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu papaizinho tem muitas moradas, e se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar.